Mais uma vez, amigo gringo. Ok, antes de eu começar, pode mandar suas dúvidas sobre Nova York, a cultura americana e o inglês nos comentários. E, claro, qualquer outro pedido para o canal. Por exemplo, depois de tantas pessoas escreverem pedindo vídeo sobre o bairro do Chris, visitamos o bairro dele e fizemos um vídeo. Só não esqueça de mandar seu nome, cidade e estado. Ok, já que todos vocês super fãs de Todo Mundo Odeia o Chris ficaram satisfeitos, vamos ver o que os outros querem saber. A primeira pergunta é do Eric, que não escreveu o sobrenome, nem a cidade, nem o estado. Ok, e ele escreveu: amigo gringo, é verdade que existem produtos genéricos nos supermercados, assim como no Todo Mundo Odeia o Chris? Mas do Chris, ninguém no Brasil assiste outra coisa, é isso? Ok, para quem não sabe, na série que se passa nos anos 80 no Brooklyn, a família do Chris era mais humilde e a mãe dele sempre comprava produtos genéricos no supermercado, ou seja, produtos sem marca. É exatamente como fazia a mãe do Chris Rock, o comediante que criou o programa meio sobre a adolescência dele. Pode ouvir o Chris Rock contar disso e ao mesmo tempo praticar seu inglês ouvindo o stand-up dele no YouTube, link na descrição. Detalhe, o inglês dele não é genérico, é bem complicado de entender. Junkie alcoholic. But doesn't eat pork because pork's no good for you. Bom, nos anos 80, os produtos genéricos eram bem genéricos, em pacotes brancos com letras pretas e só. Os genéricos ainda existem hoje, só que não com esse pacote de branco e preto. É com a marca do supermercado, como no Brasil. Eu compro genéricos o tempo todo, não é só comida, é remédio e muito mais, e pode economizar muito desse jeito em Nova York. Olha, e muitas vezes esses produtos são da mesma qualidade que a marca que custa mais. Juro, esses produtos são ótimos. Às vezes, por exemplo, o spray de talco para os meus pés é genérico, vem de Walgreens, que é uma farmácia. Uso isso todos os dias e deixa eu falar, você nunca vai conhecer uma pessoa com pés tão cheirosos quanto os meus. Olha, Patrícia, vem, cheira isso. Não? Ok, agora o Daniel Machado escreveu: olá, amigo gringo, fala um pouco dos OVNIs. Aqui na minha cidade, Varginha, Minas Gerais, já teve um caso de avistamento. Você e sua equipe acreditam? Claro que não. Isso é um absurdo. Obviamente os OVNIs não existem, né, Patrícia? Como assim, Seth? Mas é claro que existe. Você tá doido? Esse povinho de Minas Gerais. Etevaldo, cola aqui. Onde eu estou? Quem eu estou? Quem é você? Quem são vocês? Você é um amigo gringo, a gente tá gravando, você foi sequestrado por um OVNI, mas tudo bem, porque eles já te trouxeram de volta. Não pega nada, entendeu? É só ler o teleprompter, tá bom? Não vamos demorar muito não, que eu tenho uma massagem sueca em 1 hora. Vamos lá? Ação. Ok, deixa eu ver. A próxima pergunta é de Aguinaldo Rodrigues, que escreveu: amigo gringo, se não existe hospitais públicos aí nos Estados Unidos como o SUS aqui no Brasil, o que fazem os americanos mais pobres quando estão doentes? Como que eles conseguem o tratamento? Ok, já mencionei o nosso sistema de saúde em outros vídeos, link na descrição, mas é uma dúvida tão comum entre brasileiros que eu vou responder. O sistema de saúde daqui é muito chato.
disso não tenha dúvida. Eu pago mais de $500 por mês para meu plano e ainda assim posso acabar gastando até $6.000 do meu próprio bolso. Essa é a lei de Obama. Antes disso, eu até ia pagar mais do bolso. Mas a pergunta era sobre os pobres, não nós, os atores e apresentadores bilionários, né, Patrícia? Mas mesmo os americanos mais pobres têm acesso. Por exemplo, 1 de cada 5 americanos, os de baixa renda, tem Medicaid, é um seguro de saúde do governo que existe há décadas. Todos os americanos de mais de 65 anos, tipo meus pais, ou com alguns tipos de deficiência, têm acesso ao Medicare, ou seja, aproximadamente 110 milhões de americanos têm uma grande parte dos seus gastos com saúde paga pelo governo. E nem estamos falando dos soldados e os índios nas reservas indígenas, que também recebem serviço de saúde do governo. Claro que o sistema é burocrático e complicado, e os imigrantes sem documentos não são elegíveis. E até quem é elegível não é de graça, eles têm que pagar alguma coisa. E o resto dos americanos, a maior parte recebe plano de saúde da empresa ou compram com desconto com programas de Obamacare. Ok, agora o Marcelo Sá escreveu: Amigo gringo, sou de São Paulo, capital, tenho 19 anos e sou guitarrista, amo rock. Porém, aqui no Brasil as pessoas não gostam tanto como eu e é praticamente impossível sobreviver com uma banda de rock. Meu sonho é ir morar nos Estados Unidos, porque quase todas as bandas que gosto são americanas. Hoje em dia, vocês de Nova York gostam de um bom e velho rock and roll? Você acha que é possível sobreviver em Nova York tocando rock? Marcelo, tenho notícias boas e ruins e boas de novo. Primeiro, as primeiras notícias boas. Nova York ainda gosta de rock and roll. Tem shows todas as noites, conta com isso. Agora as notícias ruins. É muito difícil sobreviver em Nova York tocando rock. A possibilidade de você ganhar bem é mínima, provavelmente vai ter que trabalhar em outra coisa para pagar suas contas e aluguel. E quem não tem green card, pior ainda, confira nosso vídeo sobre trabalho ilegal. E não são só os roqueiros, mesma coisa com outros tipos de músico, mesma coisa com atores, mesma coisa com escritores, mesma coisa com artistas plásticas. Ou seja, é quase impossível para todos os artistas. Mas agora, as outras boas notícias. Isso não impede ninguém. Milhares de pessoas chegam aqui seguindo um sonho artístico todos os dias. E todo mundo sabe que é difícil e que poucos vão conseguir. E mesmo assim, todo mundo vem. Afinal de contas, é Nova York. Estamos aqui para isso. E sabe que, mesmo se você não tiver sucesso, você volta para casa, arruma outro emprego e tem ótimas histórias para contar dos seus 3 anos, ou 3 meses, ou 3 horas em Nova York. Ok, isso foi Amigo Gringo Responde número 60. Os outros 59 estão em uma playlist. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Snapchat e no Facebook. E quem precisa de aulas de inglês de graça pela internet, vai lá no nosso Patreon para saber como você pode ajudar o canal e também ter aulas de inglês pelo Skype. E agora, sua aula de Nova Yorkês, que vem de uma pergunta do Pedro Sá, segundo Sá do dia, e ele escreveu: Seth, por favor, ensine a falar corretamente Fort Lauderdale. 99% dos brasileiros, mesmo com nível avançado de inglês, não falam corretamente o nome dessa cidade da Flórida. Pedro, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale? Você acha isso difícil? Não vou perder meu tempo ajudando vocês a pronunciar Fort Lauderdale. Vamos falar de 5 outras cidades bem mais difíceis. Olha essa cidade, como se pronuncia? Louisville. Louisville. Esquece o S. Não existe. Não é Louisville. É Louisville. Ok? Isso é em Kentucky. Agora, essa cidade que todo mundo conhece, como se pronuncia? New Orleans. Não é New Orleans. É New Orleans.
Não é New Orleans, é New Orleans. Agora, uma cidade de Texas. Como falar essa cidade? Waco? Não, não pode ser Waco, porque Waco é gíria que significa maluco. É Waco. Waco. Waco, Texas. Uma cidade de Arizona. Vamos tentar. Tenta aí. Como se pronuncia? Tucson. É isso. O C sumiu. Tucson. E, finalmente, essa cidade que é capital do Iowa vem de um nome em francês. Como se pronuncia? Des Moines. Des Moines. Não, não é Des Moines. É Des Moines.